Saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sudoku. Neste vídeo trago a solução deste Sudoku para vermos na prática a aplicação da técnica XYZ Wing. Então vamos o passo a passo da solução. Observe aqui no bloco 8, está faltando o número 3, veja, o número 3 não pode estar aqui na coluna central, nem na coluna da direita, nem aqui na linha superior. Então aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Então vamos aqui colocar o número 3. Aqui no bloco 5, falta o número 4. Veja que aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Veja então que aqui no bloco 5 fica faltando apenas 4 números. Fica faltando o número 1, o 5, o 7 e o 2. Observe que aqui na coluna central está faltando o número 6. Veja que o número 6 não pode estar aqui nessas duas casas do bloco 8, pois aqui no bloco 8 já tem o número 6. Esta casa em destaque aqui no bloco 5 também não pode o 6, pois já tem o 6 aqui no bloco 5. Esta casa em destaque no bloco 2 também não pode o 6, porque já tem o 6 na mesma linha aqui no bloco 3. Então, aqui na quinta coluna, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque no bloco 2. Vamos colocar aqui o número 6. Veja então que agora no bloco 2 faltam 3 números. Veja que falta o número 1, o número 2 e o número 9. Esta casa em destaque no bloco 2 não pode o número 1, pois já tem o 1 aqui na mesma linha. Então, aqui no bloco 2, o 1 deve estar em uma dessas duas casas em destaque aqui da coluna da direita. Observe aqui no bloco 7. Aqui no bloco 7 falta o número 1. Veja que aqui na coluna da esquerda não pode conter o número 1, pois já tem um aqui na mesma coluna no bloco 1. E aqui na linha central também não pode 1, pois já tem um na mesma linha aqui no bloco 9. Então no bloco 7, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. Desta forma, veja que aqui no bloco 7, como o 6 não pode estar aqui na linha central, no bloco 7 resta apenas esta casa em destaque para o número 6. Então vamos colocar aqui o 6 nesta casa em destaque. Então aqui no bloco 7 fica faltando apenas 3 números. Fica faltando o número 2, o 2, o 7 e o 8. 2, 7 e 8. Além do 2, 7 e 8 que estarão aqui no bloco 7, aqui na oitava linha fica faltando ainda o número 3, 4 e 9. Veja só, oitava linha. Aqui na oitava linha, essas três casas vazias no sétimo bloco serão ocupadas pelo 2, 7 e 8. Além do 2, 7 e 8 está faltando o 3, 4 e 9 que ocuparão as outras três casas vazias. Mas veja que essa casa em destaque aqui no bloco 9 não pode conter o 3 e nem o 4. Uma vez que já tem o 3 e o 4 na mesma coluna, aqui, última coluna. Então a casa em destaque no bloco 9 só pode ser o número 9. Vamos colocar aqui o 9. Observe que esta casa em destaque no bloco 8 deveria ser o 3 ou o 4, mas não pode o 3, pois já tem o 3 na mesma coluna e aqui também no mesmo bloco 8. Então a casa em destaque só pode ser o número 4. Vamos colocar aqui o 4. Observe então que aqui na oitava linha resta apenas uma possibilidade para o 3, que é a casa em destaque no bloco 9. Vamos colocar aqui o número 3. Veja então que no bloco 3, a única possibilidade para o 3 agora é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 3. Sendo assim, veja que no bloco 1, o 3 não pode estar aqui na linha inferior, nem aqui na linha central. Como o 3 também não pode aqui na coluna da direita nem na coluna da esquerda, no bloco 1 a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 3. Ainda no bloco 1, veja que a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Desta forma, no bloco 3, a única possibilidade para o 4 passa a ser esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Voltando para o bloco 1, veja que no bloco 1 a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 8. Aqui no bloco 9 falta o número 4. A única possibilidade para o 4 no bloco 9 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4.
Veja que aqui na quarta coluna está faltando 3 números, ou seja, aqui na terceira coluna falta o número 1, o número 2 e o número 5. Esta casa em destaque aqui no bloco 8 não pode 1, pois já tem 1 na mesma linha. Também não pode o 5, pois já tem o 5 aqui no mesmo bloco. Então esta casa em destaque só pode ser o número 2. Vamos colocar aqui o número 2. Então veja que desta forma, essas duas casas vazias aqui da quarta coluna no bloco 5 serão ocupadas pelo 1 e pelo 5. Sendo assim, as duas casas vazias aqui da linha inferior do bloco 5 serão ocupadas pelo 2 e pelo 7. Como sabemos que aqui no bloco 2 o 1 vai estar na coluna da direita, então no bloco 8 o 1 não pode estar aqui na coluna da direita, como ele também não pode estar aqui na linha superior. No bloco 8 resta então apenas uma possibilidade para o número 1, que é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. Vamos continuar aqui com a solução. Observe que aqui na sétima coluna está faltando o número 7. Essas três casas vazias aqui no bloco 6, na sétima coluna, não pode conter o número 7, pois já tem o 7 aqui no bloco 6. Então veja que na sétima coluna, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque no bloco 9. Então vamos colocar aqui o número 7. Assim, no bloco 8, agora resta apenas uma possibilidade para o número 7, que é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 7. Ainda no bloco 8, que está faltando o 9 e o 8, veja que a única possibilidade para o 8 aqui no bloco 8 é esta casa em destaque, uma vez que nesta casa não pode o 8, pois já tem o 8 aqui na mesma coluna no bloco 5. Então a casa em destaque tem que ser o 9, e para completarmos o bloco 8, vamos colocar o 8 nesta casa em destaque. Agora aqui na sétima linha, tem duas casas vazias aqui no bloco 9. Veja que está faltando o número 6 e o número 5. A casa em destaque não pode o 6, pois já tem o 6 na mesma coluna aqui no bloco 3. Então a casa em destaque só pode ser o número 5. Para completarmos a sétima linha, vamos colocar o 6 nesta casa em destaque no bloco 9. Veja então que aqui no bloco 9 fica faltando apenas o número 2 e o número 8. Voltando aqui ao quinto bloco, veja que essas duas casas aqui no bloco 5 seria o número 2 e o número 7, ou seja, essas duas casas tem que ser o 2 e o 7. Como esta casa em destaque não pode o 7, pois já tem o 7 na mesma coluna aqui no bloco 8, esta casa em destaque só pode ser o número 2. Logo, esta casa vazia ao lado do 2, que agora está em destaque, tem que ser o número 7. Vamos colocar aqui o 7. Indo para o bloco 2, onde falta o número 1, 2 e 9, veja que o 2 não pode estar aqui na coluna da direita, então tem apenas uma possibilidade para o 2 no bloco 2, que é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 2. Assim, no bloco 2, o 9 deve ocupar esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 9. E para completarmos o bloco 2, a casa em destaque tem que ser o número 1. Veja que aqui na primeira linha falta apenas o número 2 e o número 5. Como esta casa em destaque não pode conter o número 5, tem que ser o número 2. Logo, para completarmos a primeira linha, colocamos o 5 nesta casa em destaque. Aqui no terceiro bloco falta apenas o número 1 e o número 7. A casa em destaque não pode o 7, então tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 3, colocamos o 7 nesta casa em destaque. Veja então que aqui na última coluna falta apenas o número 8. Então vamos colocar o 8 nesta casa em destaque no bloco 9. E para completarmos o bloco 9, vamos colocar o 2 nesta casa em destaque. Aqui na segunda linha tem duas casas vazias. Veja, falta
o número 7 e o número 9. Esta casa em destaque não pode o 9, pois já tem o 9 na mesma coluna. Veja ele aqui no bloco 7. Então esta casa em destaque no bloco 1 só pode ser o número 7. Vamos colocar aqui o número 7. Para completarmos aqui a segunda linha, vamos colocar o 9 nesta casa em destaque. Então no bloco 1 fica faltando apenas os números 2, 5 e 6. Veja aqui a quarta linha. Aqui na quarta linha está faltando o número 7. Observe que essas duas casas aqui no bloco 6 não pode conter o número 7, pois já tem o 7 aqui no bloco 6. Esta casa em destaque aqui no bloco 5 também não pode conter o 7, pois já tem o 7 aqui no bloco 5. Esta casa em destaque aqui no bloco 4 também não pode conter o número 7, pois já tem o 7 na mesma coluna aqui no bloco 1. Então veja que aqui na quarta linha a única possibilidade para o 7 é a casa que agora está em destaque no bloco 4. Vamos colocar aqui o número 7. Ainda aqui na quarta linha, está faltando o número 9. Veja que a única possibilidade para o 9 aqui na quarta linha, esta casa em destaque no bloco 6, vamos colocar aqui o número 9. Continuando aqui na quarta linha, que está faltando o 2, 5 e 1. Veja que a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque aqui no bloco 5, então vamos colocar aqui o 1. Desta forma, aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 5 é a casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o número 5. Então aqui na quarta linha fica faltando apenas o número 2 e o número 5. Aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 9. Aqui no bloco 7, veja que falta o número 7 e a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 7. Bom, para prosseguirmos com o jogo, vamos colocar as possibilidades nestas casas vazias. Aqui, começando aqui no bloco 7, as possibilidades para esta casa em destaque no bloco 7 são os números 2 e o número 8. Vamos colocar aqui o 2 e o 8. Aqui na primeira coluna, além do 2 e o 8, falta o número 5. Então as possibilidades para esta casa em destaque são os números 5 e 8. E esta casa em destaque no bloco 1, as possibilidades para ela são os números 2 e 5. Continuando aqui no bloco 1, além do 2 e o 5, falta o número 6. As possibilidades para esta casa em destaque são os números 2, 5 e 6. As possibilidades para esta casa em destaque são os números 2 e 6. Agora no bloco 4, as possibilidades para esta casa já sabemos aqui da quarta linha, que são apenas os números 2 e 5, e o mesmo para esta casa, ou seja, 2 e 5 forma um par excludente aqui na quarta linha. Voltando aqui ao bloco 4, esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 2, 6 e 8. Já esta casa em destaque tem como possibilidade os números 1, 2 e 6. Esta casa em destaque no bloco 4 tem como possibilidade apenas o número 1 e o número 6. Agora vamos para o sexto bloco. As possibilidades para esta casa em destaque, veja aqui a sétima coluna, além do 2 e o 5 falta o número 6. Esta casa em destaque tem como possibilidades apenas o 2 e o 6, pois já tem o 5 aqui na mesma linha. Então esta casa em destaque no bloco 6, as possibilidades são 5 e o número 6. Já aqui na oitava coluna está faltando apenas o número 1 e 8, então as possibilidades para esta casa em destaque são 1 e 8, o mesmo para esta casa agora em destaque, 1 e 8. Pronto, agora a grade está completa com todas as possibilidades diretas e as possibilidades indiretas. Vamos agora procurar uma maneira de fazer algumas eliminações nesta grade. Veja só, observe esta casa em destaque aqui no bloco 4. Esta casa em destaque contém como possibilidade o número 1, 2 e 6.
onde o 1, 2 e o 6 seria o X, Y e Z. Veja, aqui tem 1, 2 e 6. Esta casa em destaque no bloco 6 tem como possibilidade o número 2 e 6, ou seja, 2 e 6 desse trio. Aqui é uma dupla do trio aqui da casa em destaque no bloco 4. E observe que esta casa em destaque aqui no bloco 4 tem o 1 e o 6. Então essas três casas formam o X, Y, Z Wing, o X, Y, Z. Então o que acontece? Essas três casas que formam o padrão, onde houver uma outra casa que consegue ver essas três casas ao mesmo tempo, que contenha o número 6, dela o 6 poderá ser eliminado. Veja o seguinte, esta casa em destaque aqui no bloco 4 contém o número 6 e ela pode ver ao mesmo tempo esta casa, esta e esta. Ou seja, o 6 pode ser eliminado desta casa em destaque no bloco 4. Se o 6 pode ser eliminado desta casa aqui no bloco 4, veja que aqui na segunda coluna a única possibilidade para o 6 passa a ser esta casa em destaque no bloco 1. Conseguiu compreender até aí? Então aqui, esta casa não pode conter o número 6, ou seja, aqui na segunda coluna a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque no bloco 1. Então vamos colocar ali o número 6. Aqui não vou dar muito detalhe sobre a técnica, já tem outro vídeo aí no canal onde eu explico o passo a passo dessa técnica. Caso reste alguma dúvida, no futuro providenciarei mais algum vídeo explicando com mais detalhe. Então, pela técnica, sabemos que esta casa aqui não pode ser o número 6. Então, na primeira coluna, esta casa em destaque, a única possibilidade para o 6 na segunda coluna é esta casa em destaque. Então, vamos colocar aqui o número 6. Como aqui na segunda coluna, o 2 e o 8 formam um par excludente. Então, veja que aqui na segunda coluna, a única possibilidade para o 5 passa a ser esta casa em destaque. No bloco 4, vamos colocar aqui o número 5. No bloco 1, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 2. Então, esta casa é o 5. Esta casa no bloco 4 é o 8. Aqui no bloco 7, a casa em destaque é o 2. Para completarmos o bloco 7, colocamos o 8 nesta casa em destaque. Voltando ao bloco 4, esta casa é o 2. No bloco 6, esta casa é o 6. Aqui no bloco 6, esta casa em destaque é o 2. Para completarmos aqui a sétima coluna, esta casa em destaque é o 5. Ainda no bloco 6, esta casa tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 6, esta casa em destaque tem que ser o 8. E no bloco 4, esta casa em destaque tem que ser o número 1. Para completarmos o quarto bloco, esta casa em destaque tem que ser o número 6. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.